Salve, salve, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast aqui na Media Power. Hoje eu estou com a Elisângela Grigoletti, que ela é minha amiga de muitos anos. Vou até dar uma engasgada aqui, né? Então, para mim, é a Elis, do meu coração aqui, minha amigona. Elis, seja bem-vinda. Obrigada, tá? tudo bom, Obrigado Luiz? por ter aceitado o nosso convite, para a gente bater um Agradeço. papo. Sempre bom estar contigo. Eu que agradeço, Luiz. Sabe que estar ao teu lado é sempre sinal de coisa boa, né? Então, a gente, quando convida, a gente está presente aí. Obrigado. Não, eu tenho esse sentimento quando eu estou contigo, né? Porque, poxa, a gente estava lembrando de curso de marketing que nós fomos professores juntos, estávamos lembrando dessa turma aqui de pioneiros da internet do Paraná, que nós estávamos Grupo de internet, juntos, estávamos juntos. né? Então sempre a gente está em coisas legais, projetos, clientes, né? Que legal. Já partilhamos muita coisa, na verdade, e acho que a comunicação também é isso, né? Ela integra pessoas, e quando a gente, claro, tem parceiros assim, que a gente pode integrar em diversos projetos, a gente, sem dúvida nenhuma, acaba criando um lastro de relacionamento também, né? Porque o trabalho e o relacionamento casam, né? Caminham sempre juntos, então não é diferente conosco. Que bom que não é diferente conosco. Legal. Eu vou começar conversando contigo do presente e depois a gente vai permeando aí nossa história de negócios vida juntos, e de negócios, né? é. Então me conta a história do livro. Você estava me contando que você está terminando um livro, hoje estava escrevendo os agradecimentos. Exatamente. Sobre o que é? É um livro sobre a comunicação voltada para diversidade, equidade e inclusão, DEI, né? Eu desenvolvi uma metodologia que se chama IDEIA, porque eu tenho alguns anos atuado com projetos voltados para responsabilidade social, ESG, compliance, né? Então, tem um pouco de projeto relacionado muito ao meio ambiente, mas dessa parcela por conta da agência, enfim, área de gestão pública, mas dessa parcela o que me toca são muito pessoas, né? Então, eu já tinha uma atuação de vida aí com gestão desde 18 anos de idade, né? E sempre ligada a pessoas, né? Recursos humanos, desenvolvimento. E a gente viu nesses projetos, acho que me tocou de uma forma muito pessoal daí. Eu tenho um bebê, um garotinho, na verdade, de 6 aninhos, que é especial, e quando eu comecei a trabalhar com esses projetos, quando entrou um pouco na área mais a fundo de responsabilidade social, da dificuldade do ambiente corporativo abrir espaço para aquilo que é diferente, ou de pelo menos ter uma estrutura adequada para quem é diferente somos todos nós, né? Você sabe que não existe um normal, existem pessoas diferentes, cada um tem um DNA, mas assim como na vida, assim como na sociedade, no ambiente corporativo é difícil de receber essas pessoas, de acolher essas pessoas, e cada vez mais esses grupos minoritários, e aí não só a inclusão, mas estamos falando de pessoas com qualquer tipo de diferencial, desde a própria superdotação, né, a própria altas habilidades, ela traz algumas diferenças de relacionamento que o ambiente corporativo também precisa estar preparado, porque afinal de contas todos somos diferentes, né? E não existe um manual de conduta, de boas práticas, ele foi sendo criado, né, ao longo aí da evolução, do amadurecimento da sociedade, mas a gente ainda está muito longe, na verdade, de ter o que seria, não digo nem politicamente correto, mas humanamente correto. E aí é que entra justamente o livro, agregar todas essas ideias ligadas à inovação, ligadas à inteligência de dados, ligadas à inteligência artificial. Então, o livro ele traz justamente uma abordagem para incorporar essas questões relacionadas à responsabilidade social a partir de dados, de KPIs, que mostre que isso, na verdade, traz um resultado para a própria empresa, traz um resultado corporativo, né? Traz um resultado para a sociedade. E se o investidor, se o empreendedor só se conecta a isso por uma questão de marca, por uma questão de imagem, estão aí dados também para mostrar que isso pode ser positivo para ele. Essa é a ideia do livro. Eu acredito de você se conectar pela questão da tua imagem, da tua marca, mas eu sempre aconselho para os meus clientes
que essa conexão ela tem que ser real, né? Porque você não pode criar uma conexão fantasiosa simplesmente para se posicionar no mercado de uma forma que você não é. Também acredito que essa parte aí da diversidade, do social, do meio ambiente e tanto da governança é uma coisa super importante, né? Esse lance do ESG. E eu acho que essa parte da diversidade ela foi sendo deturpada por conta dessa polarização política que os caras levaram para um lado muito errado. E a gente tem uma diversidade hoje em muitos pontos, não é só gênero, não é só classe social, a própria demografia, a própria idade hoje separam, gera diversidade, né? Então, por exemplo, pega a diferença de gerações. Eu conversei com o Júlio Bonhooker. Você já tem mudanças culturais aí. Na conversa, no podcast passado que a gente gravou, o Júlio é headhunter, né? A gente estava perguntando para ele assim, poxa, como que se comporta isso? Porque quando você coloca hoje numa grande empresa, numa multinacional, por exemplo, e você tem geração do 20-30, do 30-40, 40-50, 50-60, são gerações com comportamentos muito diferentes. Totalmente. E expectativas também, né? Aquilo que uma empresa pode, por exemplo, imaginar para um desenvolvimento que motivaria a geração do 20-30 não é a mesma do 40-50. Até porque, infelizmente, o mercado de trabalho ele foi também criando uma cultura que o 40-50 já está saindo desse mercado. Ou o cara vai ser consultor, ou o cara vai empreender, ou o cara ele é expulso do mercado de trabalho. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que essa trajetória é comum a todos nós. Então, o que para um ambiente corporativo hoje poderia se tratar só de diversidade, na verdade é a vida de todos nós. Todos nós passaríamos por todas essas etapas e que trazemos bagagens, expectativas, desejos, experiências diferentes e que todas elas podem conviver em harmonia, porque não adianta também a gente imaginar que a sociedade, né, todos os dias a gente cobra que a sociedade esteja preparada para atender essa diversidade, mas dentro da nossa empresa, nós como empreendedores, a gente muitas vezes não está preparado para atender essa diversidade. E, como você disse, pode ser uma diversidade das mais múltiplas origens, né? Você pode estar falando realmente de alguém que veio de uma região do Brasil diferenciada, você pode estar, realmente, hoje nós temos muitas pessoas que vêm de outros países para cá. Sim. E acontecem muitas dificuldades, nós temos cadeirantes, nós temos pessoas com TDAH, nós temos pessoas das mais diversas condições e cada vez mais, porque hoje o diagnóstico é muito mais facilitado, hoje você tem muito mais acesso à informação, então cada vez mais as pessoas estão se intitulando em determinados grupos em que nós vamos chegar um momento que vamos perceber que todos somos diferentes. Então, se todos somos diferentes, nós temos que ter espaço para todo mundo. E faz parte da governança, faz parte da responsabilidade de gestão do líder, né, e da própria organização como um todo, preparar esse ambiente para acolher as diversas pessoas, com as suas diversas necessidades, né? Então, eu acho que apesar de, como você disse, a gente sempre como posicionamento de marca, eu como comunicadora, como uma empreendedora focada no posicionamento, na imagem de marca, sem dúvida nenhuma, esse é o posicionamento correto. Você tem que ser autêntico, né? Não adianta construir valores simplesmente para mostrar. Você tem que seguir esses valores, esses princípios, tem que fazer parte da cultura da tua empresa. Até porque o profissional, o colaborador hoje, ele carece de um posicionamento e de se identificar com aquele posicionamento da empresa a qual ele faz parte. Mas além disso, a gente tem uma responsabilidade moral, né? Então, tem a responsabilidade regulatória, então as empresas acima de determinadas condições e questões, por lei, ela tem que seguir determinados princípios, então existe a necessidade regulatória de você seguir, existe a necessidade da responsabilidade social, né, humana, de envolvimento em relação a acolher todas essas camadas, e existe a de posicionamento de marca. Então, se tudo isso converge para o mesmo objetivo,
tá na hora da gente mudar, né? Tá na hora da gente rever os nossos conceitos. E a ideia do livro é justamente concentrar todas essas possibilidades, e ele atua como um guia mesmo para as empresas poderem, no dia a dia, não só as grandes empresas, não só as grandes marcas, que já têm toda uma estrutura pela própria regulamentação, né, de que elas têm que seguir determinados princípios, mas a pequena empresa, a média empresa, ela também tem uma responsabilidade social, porque, como eu disse, não é só regulatória, e não é só para a grande empresa, é para todos nós. Eu não posso querer fechar a porta da minha empresa e quando eu cruzar a rua eu tenho uma sociedade inclusiva, eu tenho uma sociedade diversa, e dentro da minha empresa eu não imaginar que eu tenho que também adaptar esses princípios. Não, isso é maluco, né? Porque no passado se olhava para as grandes empresas, agora para as grandes, para as médias, para as pequenas empresas e até para o empreendedor, porque o empreendedor hoje é um ativo de marca. Então, como ele se expõe, ele vai para o YouTube, para as social media, ele acaba colocando o pensamento dele, e o pensamento dele cola dentro da empresa. Então, claro, se ele não traz o que ele pensa sobre determinado assunto, acaba que aquilo gera um vácuo, um vazio, né, dentro de valores, de propósitos desse empreendedor. Então, é interessante trazer isso, as pessoas lerem um livro como esse, ganharem consciência em cima disso, começarem a perceber a importância de você trabalhar e se posicionar em relação a isso, né? Sim, então, sim. Muito legal a iniciativa. É bacana, porque eu acho que eu me vi como jornalista tendo a necessidade de falar além daquele cliente que eu atendo. Né? Como é que eu faço para colocar a minha voz, para poder realmente mostrar que a gente tem que fazer no nosso ambiente primeiro, para daí a gente esperar que haja uma mudança coletiva, né? Para eu acreditar que a escola onde o meu filho estuda é uma escola inclusiva, é uma escola que está preocupada com a diversidade, eu tenho que primeiro pensar como eu, Elisângela, empreendedora, jornalista, estou agindo com isso. O que eu estou fazendo para realmente transformar a sociedade? Não basta só esperar que a escola, não basta só imputar isso na gestão pública. A gente tem uma parcela de responsabilidade sobre isso. E aí o livro eu achei que era uma forma de eu conversar com todas essas pessoas, às quais a gente no dia a dia acaba não tendo acesso, né? Agora até contextualizando, né? Para quem pega um vídeo como esse e começa a ouvir essa conversa, entendendo até quem você é, né? Uhum. Quando eu te conheci, isso, vamos dizer que vai lá pelo menos uns 15 anos, ou até um pouco mais. Acho que um pouquinho, em torno de 15 anos, 2010, em torno de 15 anos, acho. Não sei se um pouquinho mais. Poxa, você estava à frente da operação da MIT. Uhum. A MIT foi pioneira fazendo clipping eletrônico, uhum, e ela monitorava como que eu posso dizer, a reputação, nossa, me fugiu da cabeça aqui, ela monitorava a reputação das marcas, né? Então, uma determinada universidade contratava vocês e tudo que saía na mídia, impressa e na internet, vocês foram pioneiros em fazer isso na internet. Isso. Vocês montavam esse clipping. Eu lembro que na internet tinha um sistema super ágil, que tinha um relatório, né? Essa notícia é positiva, é negativa, é neutra. Isso. E se ela fosse negativa, tinha uma justificativa do que era negativo ali, né? Na verdade, você já está à frente aí desse surgimento, porque o clipping, quando ele surgiu como eletrônico, então imaginar que o clipping era nada mais do que a notícia que saiu no jornal impresso. Depois, quando a internet acendeu e o clipping eletrônico passou a surgir, eu capturava essa notícia e entregava essa notícia para o cliente. Quando eu passei a fazer a gestão desse processo na MIT, então nós abrimos a área de inteligência de mercado e passamos a analisar esse conteúdo. Então ele deixou de ser um clipping e passou a ser um monitoramento estratégico. E aí é que havia essa preocupação com a reputação. Então o que nós fazíamos? Não só já tínhamos acesso a esse conteúdo, então, poxa, mas não basta entregar esse conteúdo para o proprietário da empresa, para o dono da marca ler, né? A gente tem que dizer para ele o quanto é bom, o quanto é ruim. Então começaram a surgir as métricas. E aí eu me especializei em Business Intelligence na época, então passei a trabalhar com inteligência de dados voltada para reputação de marca. Então, além do sentimento de positivo, negativo, neutro, qual é a origem disso? Por quê? E aí, análise preditiva. Opa, se isso está acontecendo aqui,
o que deve vir a seguir é uma crise, então vamos trabalhar com gestão de crise, ou não, estamos precisando neutralizar esse impacto negativo da marca. Então a gente começou a analisar isso. Uma oportunidade aí, né? Então passamos a analisar isso e a área de inteligência de mercado cresceu muito, né? E lá, especificamente na MIT, nós trabalhávamos muito com os dados, e aí não mais só para marcas, mas para produtos, para governança, para personalidades públicas, personalidades políticas, e aí isso foi ganhando um corpo muito grande. Quando a MIT foi vendida e eu abri a IES, então a IES ela veio com essa minha bagagem de inteligência de dados, mas com uma área totalmente conectada aí, que é a imagem, né? Então, trabalhando posicionamento de imagem. Deixa eu te dar um parênteses, o quanto isso aí é maluco. Eu lembro que eu conversei, não lembro se foi contigo ou se foi com o Edgar na época da MIT, né? O Edgar era teu sócio, e não lembro com quem foi, que me disse assim, a Dilma vai ser empichada. Daí eu falei assim, como? Porque todos o Congresso, que vocês atendiam Congresso, né, vários órgãos públicos, todo mundo está monitorando isso. Só que isso não estava na mídia. Não estava. Então eles estavam monitorando uma coisa que ainda não estava na mídia. Isso. Eles estavam fazendo ação preditiva disso, né? Isso, porque aí as redes sociais passaram a ganhar um corpo, e eu trabalhei muito com isso em campanhas eleitorais, a partir da análise não só da mídia oficial, que seriam os veículos de comunicação, mas a partir das redes sociais. A partir dos comentários espontâneos. Então, as pessoas, um usuário comum, né, um cidadão comum, ia lá e postava aquilo que para ele fazia sentido. E a gente começou a perceber esse movimento e, naturalmente, a partir desse movimento, vamos cruzar, então, o que seriam as informações oficiais disponibilizadas por veículo de comunicação com a opinião pública, né? Porque onde é que está a opinião pública? Onde é que estão os cidadãos? Onde é que estão as pessoas que fazem, na verdade, a pressão, né, em cima desses próprios resultados políticos, como você colocou. E aí a gente começou a cruzar esses resultados. Então, aí é que fizemos inúmeros serviços relacionados à pesquisa de opinião de mídia espontânea, que era a partir de redes sociais. Outra coisa que eu acho interessante pensar, isso aconteceu há 14, 15 anos. E 14, 15 anos, nós não falávamos em fake news. Não era uma coisa assim, fake news. Então não tinha, era só news, né? Sem fake. E hoje é uma coisa muito maluca, né? Porque o que acontece? Você lança uma notícia absurda, né? Essa notícia você ancora numa mentira gigante, aí isso aí já vira mídia, aí de repente você desmente aquilo, ninguém percebeu, porque o que ficou foi aquela bomba da notícia, da fake news inicialmente, né? Na verdade, a internet como um todo, e eu escrevi, inúmeros artigos para diversos veículos de comunicação, eu fui articulista da Folha de São Paulo, Estadão, Valor Econômico, e na época, essa questão da reputação, a grande preocupação era que aquilo que você botou na web é rastilho de pólvora, né? Então, hoje, apesar de existir a cibersegurança e questões de regulamentação sobre as notícias, sobre as próprias fake news, é rastilho de pólvora, tá lá, né? Tá lá. Então, apagar, tirar, você tá falando de um outro universo. E as marcas achavam inicialmente que o fato delas não estarem presentes nas redes sociais fazia com que elas tivessem protegidas. Não, eu não faço parte desse universo. E até elas entenderem você joga embaixo da mesa e não me veja, não me encontra. É melhor você estar presente para justamente poder se posicionar, porque vão falar de você, queira ou não, né? Então, até ver esse entendimento, demorou uma longa jornada. Eu dei palestra na Câmara Espanhola de Comércio, na AMCHE, e inúmeros outros lugares, empresas mesmo, né? A PricewaterhouseCoopers, na época, era nosso cliente também. Então, inúmeras empresas que tinham, acho que quanto maior a estrutura da empresa, tinham mais receio
de se fazer presente, do que pode, do que não pode, como controlar o funcionário, como controlar o usuário para que fale ou não, o meu cliente, como que eu controlo? Gente, não controla, né? Passa a existir uma regra de boas práticas, né? Boas práticas de governança, boas práticas de RH, boas práticas relacionadas ao que deve, ao que pode, mas na prática todo mundo é livre, fala o que quiser. E a partir desse o que quiser, a regulamentação existiu e opa, não é bem o que quiser, né? Então hoje existem realmente normativas que tentam controlar um pouco esse universo até sobre as próprias fake news, né? Mas assim, é terreno que tá lá, até haver o controle, quantas pessoas já foram impactadas por isso. No ano passado, retrasado, eu terminei um MBA em influência digital na PUC Rio Grande do Sul, e justamente foi muito bacana, acho que o período até de finalização foi muito bacana, porque ele traz muito esse universo da influência digital, qual é o impacto dessa influência, e ela é cada vez maior, né? Então, se fazer presente era o que nós recomendávamos sei lá, já 10 anos atrás. Hoje a grande recomendação é monitore, meça isso e contraponha. Porque o posicionamento, e aí nós falávamos há pouco sobre a autenticidade, né? Então o posicionamento é a tua maior arma de defesa, né? Se você for uma empresa coesa com essa tua presença, com essa tua visibilidade, no caso de uma fake news, naturalmente vai haver uma percepção se aquilo condiz com o teu posicionamento ou não. É a tua melhor defesa. Você ser uma empresa autêntica com os valores que você defende. E você saiu do monitoramento e foi proativo com o cliente, né? Isso, gerando reputação. E aí na troca, né? Na verdade, não deixei de fazer a inteligência de dados, sim, eu conciliei justamente com a imagem. Então, peraí, já que a gente consegue analisar os dados a partir do momento que já foi divulgado e saber se aquilo foi bom ou foi ruim, então vamos fazer diferente, vamos analisar o que querem ver ou ouvir, a gente trabalha em cima desse conteúdo de posicionamento e, naturalmente, a gente mede os resultados. E isso foi maravilhoso. Realmente, as marcas hoje, elas apostam muito nessa visibilidade de mídia espontânea, porque é um serviço antigo. Imagina, eu me formei em 99 e a gente já, né, tinha a assessoria de imprensa como algo extremamente forte, mas como todo serviço, como toda a área de comunicação, como tudo aquilo que surgiu na web foi se remodelando durante esses 10 anos, não é algo estático, né? A diferença é que as empresas precisam se preparar com este tipo de serviço para que ele possa ser o mais proveitoso possível e, ao mesmo tempo, para que eles traga um resultado que seja muito concreto em favor da marca. Então, hoje, os próprios podcasts, por exemplo, ele é artigo justamente de visibilidade, né? Hoje a gente tem N podcasts aí bacanas para se trabalhar, em que você coloca o teu assessorado e ele traz um conteúdo, às vezes, muito mais relevante, um impacto, às vezes, muito mais amplo do que um veículo específico de mídia imprensa, que sempre foi muito cobiçado. Então, hoje o assessor de imprensa, ele continua trabalhando em prol desse cliente para melhorar a visibilidade, o posicionamento, mas hoje com ferramentas digitais que ajudam muito nesse processo, né? Tanto para mensurar quanto para direcionar. Teve uma mudança muito grande, né? No passado você tinha veículos blockbusters, né? Mídia impressa, jornais como O Valor, que tinha uma credibilidade para o ambiente de negócio gigante, a Gazeta Mercantil, mais um pouco atrás, a Revista Exame, a Veja, né, a televisão, as grandes redes, né, e a rádio, CBN, Band News. Hoje, você tem muitos veículos, né, a mídia impressa perdeu muito espaço, cresceu muitos veículos, podcasts, portais, veículos segmentados por nicho. Você tem também a questão aí do enfraquecimento da mídia de massa. Eu digo assim, ela abrange muitas pessoas, mas ela perdeu muito a qualificação, né? Onde o público mais qualificado não está tão presente na mídia de massa como estava antigamente. E você tem uma concorrência gigante, né? Que é esse ambiente político sempre a flor da pele, né? Que hoje
os nossos políticos produzem muitas notícias e deixam um pouco espaço na pauta, né, para que você possa divulgar empresas, outras notícias. Então se tem notícia econômica, é o ministro da Fazenda fazendo isso, é o Lula, é o Bolsonaro, eles permeiam, é o Gabigol, né? Então, é tudo, a concorrência aumentou muito, né? Mas é porque o volume de informações aumentou muito, aumentou o número de canais, aumentou as possibilidades de canais, e eu particularmente acho, Luiz, que assim como lá atrás, né? Surgiu a TV, vai acabar com o rádio, surgiu a internet, vai acabar com a TV. Eu sou totalmente partidária de que esse crescimento faz parte de um processo evolutivo e os canais, eles vão mudando, mas eles não vão perdendo espaço. Você como profissional, né, a gente como da área de comunicação e assessorando inúmeros clientes, a gente tem que ver o que condiz mais com cada cliente, com cada produto, e aí entra muito a especialização, né, você entender muito daquele cliente, da tua área, para saber o que é melhor para cada um. Às vezes a gente recebe um cliente que tem interesse. Puxa, ele quer fechar um contrato, ele fala, mas você consegue me colocar na Folha de São Paulo amanhã, querido? A gente não põe na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo você pode comprar um espaço se você quiser comercial. A gente pode construir a tua imagem para que um dia, quem sabe, você saia na Folha de São Paulo. Se o conteúdo que você tiver a expor seja um conteúdo relevante para o veículo. Então, a gente tem que entender o que casa, né, o que dá match com cada cliente, com cada conteúdo, com cada informação. É claro que quanto mais relevante for essa informação, melhor é a condição de você realmente posicionar aquele cliente dentro do objetivo dele. Mas hoje, essa diversidade de canais, essa própria concorrência, porque cada um passa a ser escritor dessa história, né? Não é mais só o jornalista que tem lá a caneta na mão, que na verdade é o teclado, né, do smartphone, para poder colocar uma pauta, para poder falar de um conteúdo, mas é a relevância desse conteúdo. Então, eu diria que hoje só há espaço para os bons, seja para os bons jornalistas, seja para os bons assessores, seja para os bons conteúdos, porque como o volume de informações é muito grande, apesar da pulverização de canais, cada canal é muito específico para cada necessidade. Veja que hoje, quando você vai mandar uma pauta para um veículo, como se falar, um veículo tradicional, você vai mandar uma pauta para o Estadão. Se você não casar com a editoria específica, com o jornalista que escreve sobre aquilo, não vai sair. Você vai bater na porta inúmeras vezes, não vai sair. Além do próprio relacionamento construtivo. Como tem muita gente aí no mercado, você tem que ter bons relacionamentos para você conseguir realmente o cara falar que você é de uma agência séria, que você realmente é um jornalista que manda pauta bacana, que você não construiu a pauta ali. Aquela pauta existe, é real, aquele cliente faz aquilo, né? Surgiu aquele fato real, é crível, né? É fidedigno, é autêntico, é valioso. Então, o jornalista do veículo, ele também vai criando a rede de relacionamento dele, que ele fala, puxa, isso aqui, nesses aqui eu confio, no restante eu não tenho tanta certeza. Então, eu acho que há espaço sempre para todo mundo, desde que você seja bom e autêntico com aquilo que você faz, né? E para o cliente, a gente deixa isso muito claro também. Se ele quer amanhã, ele quer contratar hoje, ele quer amanhã sair num veículo X, beleza, eu vou lá pegar na parte publicitária, né, o press kit, para trabalhar com a compra de espaço comercial, porque construção de imagem, mídia espontânea não se gera dessa forma, né? Você tem que ter credibilidade e ir construindo a tua imagem de uma maneira que você crie esse lastro de relacionamento com o veículo, de autoridade, com aquela linha de raciocínio que você está querendo colocar. E acho que essa autoridade não se constrói do dia para a noite, né? Então, acho que isso é fundamental. Estávamos falando da minha história e justamente falávamos de quando começou, né? Então, é um processo que você vai galgando. Então, o livro, ele não surgiu agora. É uma ideia, uma metodologia que vai sendo construída com o tempo, assim como a tua história na comunicação é linda na agência. Por quê? Porque foi algo que você foi construindo. E eu acho que a gente tem que respeitar essas histórias para a gente definir quem são as autoridades. E essas autoridades, elas também não são construídas só porque o cara hoje está na crista da onda, né? O cara tá no topo. Puxa, tem uma questão de formação, tem uma questão de certificação que chancela, tem uma questão de networking, de relacionamento que faz com que outras pessoas respeitem aquela empresa, aquela marca ou aquela personalidade como autoridade. Aí você pode dizer que ele é uma autoridade, né? Então são inúmeros fatores, não é fabricado. Eu, particularmente, sou muito convicta com a minha ética e com os valores que me fizeram chegar até aqui. Como jornalista, eu gosto de apresentar ideias
ideias, personalidades, marcas que foram construídas em cima desse terreno fértil, né? Eu particularmente, eu vejo assim, acho que a gente vive uma época de boas oportunidades na comunicação. Alguém vai ouvir e vai dizer assim, os caras tá louco. Tudo muito lindo, Tá mas tudo não difícil. vende. Não, mas eu vejo assim, acho que tá todo mundo olhando pro lugar errado, né? Porque o que aconteceu? Veio toda essa popularização de marketing digital, né? De Google Ads, Meta Ads, etc, etc. E de repente esse mercado saturou. Mas por outro lado, você olha, por exemplo, você não vai conseguir pautar esse cara na Folha de São Paulo com facilidade. Tem que ser um fato muito legal para que a Folha de São Paulo Se interessa se interesse por isso. Mas, por outro lado, tem tantos veículos nichados que, de repente, você coloca naquele cara que ele é Tem um menor, valor maior até. ele vai falar com o público dele. Isso. Dele. Talvez não tenha lá, não seja milhões de seguidores, seja milhares, Mas são 5 mil, qualificados. 10 mil, 15 mil, mas são qualificados. Aí você tem outros caminhos, por exemplo, esses dias a gente fez uma campanha de mídia num cara que tem 1,5 milhão de seguidores, que fala para um ambiente assim, com um público bem amplo. Esse cara hoje, ele tem uma audiência maior do que uma TV regional, muito maior do que um rádio. E assim, por um custo ridículo. Sim, muito menor. Muito menor. Então, tem oportunidades de mídia para onde o público não está olhando. Claro. Tá todo mundo chegando no marketing digital, colocando no Google AdWords, não está ligando que esse espaço, que é esse lago que tinha 1.000 peixes para você pescar, e antigamente tinha 10 pescadores, agora ele continua com 1.000 peixes, só que tem 900 caras pescando. Sim. Então a oferta e demanda, ela desequilibrou, ela não está positiva como no plenamente passado. com você. E eu acho que quando a gente fala justamente esse omnichannel, né, essa pulverização de canais também, isso favoreceu as próprias empresas menores, as próprias marcas menores, as marcas que estão iniciando, as startups, porque antigamente, para você fazer qualquer trabalho de mídia, era um custo muito alto. Não era qualquer marca que poderia pagar. E hoje em dia essa diversificação faz com que tenha espaço para todo mundo. Então você vai atender um cliente e o cliente fala, puxa, qual que é a tua verba? A minha verba é X, então você já procura um canal, não falando de mídia espontânea, mas falando realmente de mídia paga, você já procura um canal, você já pensa numa ação, você já trabalha uma campanha de influenciador, você trabalha uma campanha que consiga atender aquela verba que ele tem disponível para isso. Então, hoje também essa diversificação possibilitou você atender marcas menores, empresas menores ou verbas menores. Às vezes é uma marca grande com uma verba pequena para um determinado produto ou para uma ação. E você consegue trazer resultado com isso. Então, acho que isso também fez com que o comunicador tivesse que largar a mão um pouco daquilo que ele estava só acostumado e aprender outras esferas e dar valor a outras linhas também de trabalho, para poder atender outros clientes, outros perfis de clientes, ou às vezes cliente maior, mas que com uma verba diferente para aquele momento, né? Sabe que você falou uma coisa que eu também acredito muito. As coisas, elas não morrem, elas não perdem valor. Elas vão se transformando, elas vão se transformando, né? E aí o que acontece? Você pega, por exemplo, entra no mercado e-commerce, né? É um novo hábito as pessoas comprarem via internet. Aí o teu concorrente não tá mais na tua rua, não tá no teu bairro, ele tá na China, né? E você vai dizer assim, pô, eu sou uma pequena empresa, um pequeno comércio, eu vou morrer? Não, você tem que olhar e pensar assim, você não vai dobrar o mercado, o mercado te dobra. Não o contrário, você não dobra o mercado. Você tem que entender como você vai gerar valor. Quais são as tuas oportunidades, Quais são as tuas oportunidades. E olhar o seguinte, você pode pegar e criar uma servitização no teu produto ou uma produtização no teu serviço. No teu serviço. Né? Pô, se eu vendo esse tipo de produto aqui, como que eu agrego valor com algum tipo de serviço? Né? Eu vou customizar, vou colocar a marca do cara, eu vou entregar na casa dele, o que eu vou fazer de diferente do que vender simplesmente o produto, né? Como que eu me posiciono, como que eu comunico, aonde que eu vou divulgar. Então, eu acho que tem muita oportunidade. Esse tema que nós estamos falando é muito interessante, Luiz. Eu tenho tido muitas conversas ultimamente com outros empreendedores, outros empresários, sobre a mudança no mercado pós-pandemia. Parece clichê falar,
Mas, veja, nós Mas teve pandemia? Eu nem lembro. Então. Né? Eu acho que a as gente pessoas só sabe dos impactos da pandemia. Né? As pessoas já não lembram, né? A gente passou por uma transformação gigante. Gigante. E se você olhar hoje, o mercado parece assim, esqueci pandemia, já nem existe mais. Mas o fruto dela, o que acontece hoje, eu vejo em todas as áreas, em todos os serviços, em todas as empresas, todo mundo está tendo que rebolar, se reinventar, trazer uma nova esfera, uma nova possibilidade. Você comentava do e-commerce, você é o cara que eu conheço do e-commerce. O que mais para você marca nesse momento pós-pandêmico? Para mim antes o cara entrava no site da loja tal para comprar o produto. Hoje nós temos justamente os marketplaces que não existiam até pouco tempo atrás. Você falava em Amazon, era um negócio de outro planeta. Bastante. E hoje você tem Amazon, Magalu, Mercado Livre. Cara, você tem um universo. Se você não estiver presente nesse universo, morreu. Porque o cara não vai lá no teu site, ele nem sabe que existe o teu site para ele comprar determinado produto. Então ele tem que estar lá no shopping do Google para ele poder ser encontrado, mas naturalmente a pessoa vai primeiro comparar com os marketplaces para ver o preço, para ver a concorrência, para ver o que existe lá. Então, assim, se você pensar, o próprio e-commerce, que é um produto, obviamente, totalmente digital, já surgiu digital, não foi algo que entrou para o digital, ele já surgiu digital, né? Porque fora isso você está falando das lojas físicas. Então, quando as lojas físicas entraram para o e-commerce, todo mundo tinha a sua loja. E hoje a loja tem que se perguntar, vale a pena eu ter a minha loja ou eu entro direto no marketplace? Então, é só para a gente ver como uma virada de chave aconteceu até num produto que nasceu totalmente digital. Então, essa mexida, ela aconteceu em todos os produtos, em todos os segmentos, em todos os mercados, e tá todo mundo rebolando. E aí a gente se pergunta, né, como eu falei, eu ando conversando com vários empresários e a gente se pergunta em que momento aconteceu essa mudança que parece que a gente não percebeu. Eu, particularmente, acredito que foi nesse pós-pandemia, né? As pessoas aprenderam a trabalhar de outra forma, tiveram que trabalhar de outra forma, seja porque estavam remotamente, seja porque a loja física não podia abrir, mas até eu acho que o gosto do consumidor, né? O jeito dele, o cara que tinha medo de botar um cartão de crédito para comprar no e-commerce deixou de ter, porque ele não tinha o que fazer, ou ele comprava no e-commerce para ele sobreviver nos momentos de fechamento total, né, da pandemia, ou ele não comia. Então, sim, eu acho que foi aí que aconteceu essa mudança e ela vem como uma onda, né? Parece que não para mais de mudar. Eu vejo assim, a gente vinha como sapo na fervura, né? Fogo baixo e a gente sendo cozinhando lento, né? A partir da pandemia, esse fogo, né, foi levado aí, e aí houveram essas mudanças muito fortes, mudanças de hábitos. Só que eu vejo assim, esse hábito veio no consumidor. Eu ainda não enxergo o entendimento desse hábito no empresário. O empresário sofre para entender. Porque o que acontece? Às vezes o cara está 20, 30 anos no mercado e ele tem um modelo de negócio que é o modelo de sucesso dele. Trouxe ele do 0 até o 100. Só que hoje eu vi uma vez uma palavra do Arthur Greenbaum, que ele falou assim, do presidente do Boticário. Não sei se o Arthur ainda é presidente, na época era. Ele dizia assim, quem nos trouxe daqui até aqui, não necessariamente vai ser a pessoa que vai nos levar daqui para até o outro ponto, né? Então, as pessoas elas têm que entender que esse caminho não necessariamente vai ser a continuação do caminho que ela vai trilhar, né? E esse ambiente de negócio dos marketplaces é uma loucura, porque antigamente você tinha a indústria, o distribuidor, o atacadista, o varejista e o consumidor final. Hoje a indústria dá um bypass no distribuidor, no varejista e vende direto para o consumidor final via marketplace. Então, esses dois caras, eles sempre serão o elo fraco da cadeia. E se eles não entenderem como eles se reinventam dentro dessa cadeia, automaticamente eles vão morrer no futuro. Claro, claro. Né? E aí que eu digo que essa mudança aconteceu e a gente precisa entender, como empresário, como empreendedor, a gente precisa entender porque ela afeta todos nós. Direto ou indiretamente, o cara que está nadando de braçada, olha, pra gente, por exemplo, durante a pandemia, não tivemos nenhum impacto. Nenhum impacto. Nós nascemos no digital, nós já tínhamos a nossa equipe trabalhando remoto, os nossos clientes já eram do Brasil inteiro, então não mudou absolutamente nada. O que mudava é que às vezes a gente ia para a agência, às vezes a gente não ia. Basicamente era isso.
Mas o pós-pandemia, e aí eu tô falando dos últimos 2 anos, principalmente o último ano, fez com que a gente estivesse olhando o tempo inteiro para o que está acontecendo. Como é que é? Né? E veja, eu atendo área pública e área privada. E a própria área pública se remodelando. Pós-eleição também fez uma remodelação. Então, foram vários fatores, né? Eu atribuo pós-pandemia, mas não só a pandemia. Então, foram vários fatores que deram essa remodelada e eu acho que está gerando essa necessidade de todo mundo correr e se reinventar e recriar e olhar o que está acontecendo e ter ideias realmente novas, porque não dá só mais para copiar, porque aqueles modelos, como você disse, que o Arthur falou, quem nos trouxe até aqui não é quem vai nos levar, então aqueles modelos que funcionaram perfeitamente bem até agora, já são sapatos que já não servem mais, né, e a gente, ou o pé cresceu ou encolheu, mas a gente precisa de novos sapatos. E a geração que cria, né, a geração que traz essas novas ideias, não é só a nova geração, porque existe muito desse expertise, dessa experiência mesmo, das mentes com mais bagagem, que pode ser totalmente linkada. Então, hoje um profissional que manja super de tecnologia, que está aí nadando de braçada na inteligência artificial, ele necessita desse know-how que esse cara de 40 anos, 50 anos, ele tem de estrada para falar, não, peraí, isso aqui já funcionou assim lá atrás, de repente remodelar isso com approach de inteligência de dados, com approach de inteligência artificial, pode fazer a diferença. Então, eu acho que hoje, o caminho que se tem é criação de novas ideias. Simplesmente pegar o que existia e tentar encaixar hoje, não vai funcionar mais. Ficar olhando só o do vizinho, o que estão fazendo, deixa eu copiar, não vai funcionar, porque o negócio dele pode ter uma vírgula de diferença do teu, mas já não funciona mais. Por quê? Porque a customização, a personalização, a interação faz toda a diferença. Eu falava para você essa semana de comunicação 5.0, né? É justamente isso. Quer dizer, hoje, a comunicação 5.0, ela traz esse universo onde os desejos, os anseios, as expectativas do consumidor são outros. Então, não adianta só eu copiar o teu modelo de negócio e falar, opa, vou aplicar aqui no meu, por mais moderno que seja o teu, ele muito provavelmente não vai se adaptar ao meu. Não vai. Não, e eu vejo assim, é interessante isso. Esse novo profissional que está vindo com um olhar de inteligência de dados, etc., ele precisa do background do profissional que olhava para o mercado, que tinha uma leitura, né? Quando eu entrei, quando eu estudava ainda na faculdade, eu assinava a Gazeta Mercantil e eu lia um jornal antes de ir para a aula. Então, tinha... E o jornal, queira ou não queira, ele trazia uma matéria, ele adensava assuntos. Coisa que na internet perdeu o sentido, as pessoas não se adensam mais. Mais curto, tem até lá no início. Quantos minutos de leitura? 2, deixa eu ver se eu tenho tempo para ler, né? Eu não sei se foi você que me falou, agora os podcasts eles são menores, porque durante a pandemia faziam podcasts longuíssimos, tal, porque as pessoas tinham tempo elas paravam para ouvir isso, agora elas voltaram para a rua, pro deslocamento de casa para o trabalho, voltou essa rotina. Existe pesquisa que comprova que os podcasts são acessados justamente nesse caminho de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, são podcasts de 25 a 30 minutos, os que têm maior êxito de você falar que você acompanhou o tema como um todo. Senão, ele vai começar e ele vai parar. E aí, quando ele voltar no final do dia, conforme o humor, ou o que ele viveu, ou o dia que ele teve, não é mais aquele que ele pegou de manhã para ouvir, né? Então, isso está muito linkado à análise de consumidor, à tendência, e a gente precisa estar antenado com tudo isso. Então, sim, você tem toda a razão. Por isso, os shorts no YouTube, os Reels isso. E o TikTok fazem tanto sucesso. Então, tudo tem sentido. Se a gente analisar como comunicador, todas essas novidades, todas essas invenções, elas não são criadas a esmo. Elas são criadas com base nesse comportamento, muitas vezes numa análise preditiva que demonstrou que vai haver esse comportamento a partir do que? Análise de dados. Hoje, essa análise de dados, ela não depende mais só da mão do analista que vai lá pegando, botando se é positivo, negativo, neutro, como acontecia, né? Depois a inteligência artificial, machine learning, todas essas questões, né, de tecnologia que foram facilitando a nossa vida, para hoje a gente chegar num chat GPT, por exemplo, mas que não faz tudo. E aí que tá, para mim, o pulo do gato. É você conciliar justamente essa visão, porque
você depende ainda desta análise, desta visão que nenhuma máquina do mundo ainda é capaz de fazer, né? Com esta perfeição humana ou com este olhar humano que traz toda a diferença. Você sabe que nós hoje, vou trazer um pouco para a minha vida pessoal. Eu e a minha esposa, eu e a Raquel, nós temos uma filosofia de educação lá em casa que a gente chama de after schooling. Então, as nossas filhas, uma de 7 e uma de 5 anos, elas estão no colégio e a gente complementa dando aulas para elas, tal. A gente já está estudando ter professoras particulares e a gente olha muito para o ensino de antigamente, que eles chamam de ensino clássico, né? Onde você tinha uma literatura de qualidade, onde você... E elas não usam tela. Não usam, elas têm um tempo de tela limitadíssimo. Então, por exemplo, elas assistem um desenho, 20, 30 minutos durante a semana, e elas têm 1 hora de jogar no sábado, 1 hora de jogar no domingo. 0 hora de segunda a sexta, não jogam de segunda a sexta. Por quê? A gente está incentivando elas a criarem um hábito de leitura. Né? Porque você precisa sair, essa geração virar tão superficial, que ela é uma geração de shorts, é uma geração de reels, onde o conhecimento dela fica numa pílula de 2 minutos, de 5 minutos, não faz sentido isso. Não, e fora que assim, ó, se você imaginar, e acredito eu, né, eu não sou especialista na área, mas eu acredito que se você avaliar o impacto que isso tem, na minha opinião, ele impacta na análise crítica. Por quê? Porque os shorts só me fazem ver o que você quer que eu veja. E não aquilo que eu tomaria como uma decisão, uma avaliação, uma análise, para eu tomar uma visão sobre aquilo e decidir isso aqui é bom ou isso aqui é ruim. Eu não tenho essa análise crítica, porque você me vende só aquela partezinha que te interessa, né, que eu tenho acesso. Então essa análise crítica, ela vai indo embora, e as pessoas não conseguem pensar mais, porque elas são apenas a réplica do que estava naquele shot. Elas são a réplica, elas repetem apenas aquilo que elas visualizaram, e aquilo é tomado como bom ou como ruim. Isso é um terreno perigoso, né? Se você falar em política, se você falar em as próprias fake news, isso é um terreno perigoso, porque na prática você vai assumindo a concepção do que você consegue visualizar, porque você não tem mais espaço para essa análise crítica. E é isso que está posicionando as pessoas nos extremos, né? Elas estão indo para o extremo direito, para o extremo esquerdo, e gerando um conflito ideológico que não faz sentido, porque se você traz as ideias para o centro, mas para você trazer ideia para o centro, você tem que fazer as pessoas... Você tem que ter argumentação, né? Você tem que ler, você tem que pensar, você tem que saber discutir, você tem que olhar os dois lados. Você só constrói uma análise crítica se você olhar os dois lados. Você não tem como construir uma análise crítica com uma visão apenas. Então, as pessoas estão deixando de fazer análise crítica justamente porque elas não estão dispostas a ouvir os dois lados. Seja por tempo, seja porque você está sendo bombardeada com a mesma informação, e aí a gente pensa nos próprios algoritmos, né? Você vê uma informação, puxa, ela gostou disso, e aí ele te bombardeia com a mesma, com a informação similar, né, do mesmo universo, com a mesma concepção. Então você passa a achar que só aquilo é verdade, só tem isso. Não é que só tem isso, é que tudo aquilo que você vai consumindo tem uma mesma relação com aquilo que você acabou de consumir. E aí você só consome aquilo, você não consome nada mais. Não, nem tudo é branco, nem tudo é preto. Existe uma zona cinza aqui. E essa zona cinza é onde as coisas acontecem, né? E você, por exemplo, eu sou cristão, engenheiro, 52 anos. Obviamente, eu tenho um posicionamento natural pela engenharia, pelo lado cristão, de tender mais para o lado da direita, né? De ser uma pessoa mais conservadora, etc, etc. Mas eu tenho total noção de quão importante o lado que a esquerda traz, do lado social, do lado da diversidade. Você não pode negar que existe uma dívida histórica com a escravidão, tudo. Só que quando você leva isso para o extremo, ela perde sentido. Então você olha assim no extremo, aquilo não te faz sentido. E é onde as coisas estão acontecendo. Traz isso aqui para o meio, discute e faz isso acontecer de uma forma legal, né? E aí eu percebo o seguinte, talvez eu esteja tão perto da direita quanto eu estaria perto da esquerda. Não, porque eu tenho visão disso. Poxa,
Eu vim eu vim de uma família classe média, então eu não posso dizer, eu sofri, eu etc. Eu vim de uma família classe média, eu tive condição de estudar em boas escolas, eu fiz uma universidade federal, que sim é uma universidade onde os ricos estudam, né? Quem tem condição de ter uma base escolar boa, tem vantagem de fazer vestibular. Sim, sim. Então, eu sinceramente, eu questiono muito esse tipo de coisa, porque, bem, talvez não tenha conserto, né? Eu acho que o único conserto mesmo é você trazer a consciência e fazer com que as pessoas, elas busquem se qualificar um pouco mais. Sem Porque dúvida. A capacitação, ela é fundamental, e hoje mesmo eu discuti sobre isso, dizendo que quando você fala não tem conserto, quando a gente coloca isso nas mãos, por exemplo, da gestão pública, quando a gente coloca na mão dos grandes empresários, dos grandes grupos, e a gente exime a nossa responsabilidade de fazer alguma coisa, não vai ter conserto mesmo, nunca mais, né? Nunca mais. A dívida histórica você não tem mais como pagar. O que você pode fazer? Bom, eu posso fazer daqui para frente. Então, eu costumo dizer que o conserto está na responsabilidade de cada um. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade de que eu posso fazer alguma coisa e eu vou fazer alguma coisa, seja dentro da minha casa, seja na comunidade onde eu estou inserida, seja na minha organização, na empresa a qual eu presido, eu direciono, quando eu assumo esse papel de responsabilidade, eu penso, eu posso não mudar o mundo, mas eu estou fazendo alguma coisa pelo mundo que está no meu entorno. E se cada um pensasse da mesma forma, aí sim seria possível que nós tivéssemos daqui 20, 30, 50 anos, quando as suas filhas forem maiores, quando os meus filhos forem maiores, aí a gente teria uma consciência diferente. E aí nessa consciência diferente a gente fala, puxa, lá atrás meu pai fez alguma coisa, minha mãe fez alguma coisa. Agora, se a gente tomar por decisão de que essa responsabilidade está só sobre os governantes, está só sobre os grandes grupos, e eu, como sociedade, como cidadão, apenas caminho conforme a humanidade assistindo só os shows que me imputam a ver, não vai haver realmente nenhuma mudança, né? Então, isso me entristece nessa visão, né, de que parece que não tem fim, porque poucas pessoas fazem como você está fazendo na tua casa, ou como eu estou fazendo na minha comunidade, ou como o João está fazendo na organização dele. Poucas são as pessoas que estão liderando algum movimento, ou minimamente fazendo parte de algum movimento. Se você não lidera, se você não cria, e isso é uma aptidão de cada um, mas se introduza em algum movimento que esteja fazendo alguma coisa por alguém, né? Vou te colocar aqui uma visão simplista, tá? Bem simplista. Eu acho que o melhor programa de inclusão social chama-se educação. Exatamente. Porque é a educação que te dá a oportunidade de galgar um melhor trabalho, melhores cargos e uma melhor condição social. Condição de vida. Né? E uma coisa que eu acho que nós brasileiros, a gente vive muito errado, é esperar do governo soluções. Porque se você for olhar qual o histórico lá das grandes universidades, Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, todas, procure. Nenhuma é do governo. Nenhuma. Todas são iniciativas privadas. Todas foram iniciativas ou de alguém, ou de algum grupo, né, que fez aquilo. E os investimentos, hoje você chega, por exemplo, em Stanford, o prédio do curso de administração foi doação do dono da Nike lá, fugiu o nome. O prédio de engenharia elétrica é doação do Hewlett e do Packard, da HP. Então, você vê que é a iniciativa privada que faz isso. Sim. E aí você vem com esse jogo de extremos aqui, aonde começa um demonizar o outro lado, não tem ganho nisso. E daí ninguém faz nada, né? Porque, se eu sou empreendedor, eu preciso de gente capacitada para levar o meu negócio para frente. E se eu sou uma pessoa que eu trabalho para o empreendedor, eu preciso respeitar o legado desse empreendedor para eu entrar dentro da empresa, eu ser notado, eu crescer. Fazer a diferença, né? Poder contribuir de alguma forma realmente justa. Nós falávamos, nos estudos que eu fiz para a composição do livro, uma das questões que mais me chamou a atenção é que, em relação aos preceitos de responsabilidade social, sustentabilidade, o Brasil ainda engatinha,
né? E aqui a gente tem pouquíssimos indicadores, por exemplo, que definem o grau, o nível de relevância de uma empresa, de uma organização, sobre o quão sustentável ela é ou não. E quando a gente está falando de sustentabilidade, né, para as pessoas que assistem, nós não estamos falando apenas de meio ambiente. Sustentabilidade envolve um todo, né? Sim, envolvem iniciativas sustentáveis em relação à própria... Educação. Envolve educação, Né? em relação ao próprio desenvolvimento de uma comunidade, né? Isso, Você coloca uma empresa dentro de uma cidade de 15 mil habitantes, uma indústria, de repente essa indústria é o grande gerador de empregos, de riqueza para essa. Sem dúvida nenhuma, então, sem dúvida nenhuma. Você imagine a responsabilidade dessa indústria para perante com aquela essa comunidade, com certeza. Né? E os governos, na verdade, eles têm começado a criar, né, vamos dizer, regulamentações focadas justamente nesse desenvolvimento. Então, o que acontece? Para existir essas regras em relação à responsabilidade social, precisou um grupo de investidores, né? Então, essa é a história recente, vamos dizer. Precisou um grupo de investidores decidir que eles iriam investir apenas em empresas que tivessem preceitos de responsabilidade social, de sustentabilidade. E aí, a partir desta decisão, as empresas focadas no capitalismo, focadas realmente num resultado e num posicionamento, falaram, opa, então eu preciso criar dentro da minha empresa, dentro da minha organização, condições de me tornar sustentável para que eu possa ter o respaldo, o apoio, o interesse desses investidores. E foi só aí que a gente começou a se movimentar em relação a essas regras. Não com o interesse social, não com o interesse pelo planeta, não com o interesse em fazer esse movimento, mas sim com o receio e aptidão, a vontade de fazer parte desse grupo seleto em que os investidores aplicariam os seus recursos. Ou seja, só funciona quando se mexe no bolso. O próprio governo também tem essas estratégias. Então, veja, hoje, as empresas que fazem parte desse grupo, que é minimamente, que possui minimamente indicadores, fazem parte da B3. Hoje nós estamos falando de 78 empresas. São pouquíssimas empresas. Se nós pensarmos em empresas de grande porte no Brasil, nós estamos falando de mais de 10 mil. Então, B3 é a Bolsa, né? É a Bolsa. Então, por quê? Porque a Bolsa tem relação direta com o mercado internacional, consequentemente, lá as regras já são mais claras, já existem processos já muito antes do que nós, naturalmente, mas isso se estendeu para essas empresas, que são as nossas maiores empresas, né? Sim. Mas olha a parcela, olha como é pequeno o número. E aí agora começou a existir movimento do Banco Central, do CMV, para poder trabalhar numa linha em que trouxesse também novos indicadores, né? Para que a gente possa ter um posicionamento melhor. O que eu quero contar com essa história? Que, na verdade, nós ainda engatinhamos nessa esfera, mas que, mesmo engatinhando, essa esfera, ela segue o princípio capitalista e não o princípio cristão ou o princípio da necessidade do planeta. Ninguém entendeu ainda que vai eclodir se a gente não cuidar disso e fizer a nossa parcela. Mas isso é uma visão muito interessante, que é uma visão macroeconômica, né? Ontem, por exemplo, eu vi um post onde o Putin, ele anunciava que as forças estavam criando uma nova força de coalizão para o mercado tal, onde estava a Rússia e estava a bandeira do Brasil. Então, quando a gente se posiciona dentro de um espectro do mundo aqui, eu dou um recado, isso aqui é macroeconômico, né? E aí, esse mercado, ele está ligado à questão de, por exemplo, se eu me coloco contra Israel, qual que é o posicionamento que eu tenho? Né? Você tem que pensar nas ramificações disso, então, né? Tudo isso gera mexe na bolsa, mexe no dólar, mexe no nosso posicionamento, mexe, né? Então, o Brasil hoje vive, não era para trazer isso, mas ele vive um momento complicado dentro desse universo macroeconômico mundial, que impacta na gente aqui. Só que o que eu acho interessante, nós aqui, nós formiguinhas que estamos trabalhando, empresários, etc., nós temos que trazer isso para o nosso ambiente de influência e começar a trazer as pessoas para perto e explicar isso. E é porque por dizer isso. assim, é aqui que você quer julgar, você quer posar de cultura woke, de globalista, etc. Por outro lado, você acaba sendo... Porque existe uma manipulação,
A gente é manipulado, a gente Sempre trabalha com existiu, comunicação. né? Sempre existiu. Na verdade, só muda a roupagem, muda o formato, muda o canal, mas na prática é a mesma. E quando eu trago este tema, é para mostrar que não é por amor que fazem. Fazem por posicionamento, por marca, por investimento. Sim. E ok, então, tudo certo. E aonde entra justamente o meu estudo? Na visão de que é isso que você quer, eu posso te dar. Hoje existem KPIs confirmadíssimos que mostram o quanto as empresas que investem em ambientes sustentáveis, num bom ambiente, num ambiente saudável corporativo, o quanto de resultado elas têm a maior do que as empresas que não investem. Então, se é por capitalismo, se é pelo resultado financeiro, a gente tem como comprovar que a educação é realmente o nosso caminho de vanguarda, de realmente encontrar esse paralelo que vai fazer com que todo mundo converja na mesma posição, independente das diferenças políticas. Porque que o planeta precisa, que as crianças precisam, que a educação precisa. Todo mundo sabe, mas quem está disposto a fazer alguma coisa por isso? Só quem ganha alguma coisa em prol disso. Então vamos mostrar, através dos dados, usando a inteligência e a nossa influência como comunicadores, para mostrar que sim, você tem resultado se você investir nisso. Pensa, você não investe numa campanha de mídia? Você não bota dinheiro ali para você ter mais visibilidade? Perfeito, então bota dinheiro aqui na responsabilidade social, na sustentabilidade, na inclusão, na diversidade. Bota dinheiro aqui que você também vai ter resultado. Você vai ter resultado porque a produção dentro da tua empresa vai melhorar, porque o ambiente vai melhorar, porque as pessoas lá fora vão te respeitar mais por isso, porque os colaboradores de peso do mercado estão procurando cada vez mais empresas com esta política, com esta filosofia, ou seja, tudo vai convergir em prol disso. Talvez, a partir daí, você seja convencido de que é legal também você ter esse tipo de atitude. Mas eu vejo assim, eu tenho acompanhado algumas atitudes nesse sentido, porque culturalmente não era muito do brasileiro isso. E eu tô vendo agora coisas acontecerem. Por exemplo, tem a Fortleve, que é uma empresa lá do Nordeste. Eles são os principais o principal quem leva a água para o sertão. Eles têm uma iniciativa lá muito forte de levar a água para o sertão, que para nós aqui do sul parece a gente nem fica sabendo, imagine a água, né? Lá não, os caras têm horrível essa parte de seca, preocupação imensa, a pobreza, né? De não conseguir cultivar alimento, conseguir criar animais, né? Tudo. Então a Fortleve, lá através do empreendedor, o seu Antônio, ele tem um programa de excelência nisso aí, sensacional. Aí você pega hoje iniciativas de mercado financeiro criando fundos endowment, né? Fundos como os fundos das universidades americanas, lá de Harvard, Stanford, etc., que aonde as pessoas colocam dinheiro e geram aí um volume, um capital, e o lucro, né? O ganho desse capital é reinvestido. Então você mantém a saúde do principal aqui e o ganho reinvestido na parte social. Sim. Muito legal. Como justamente as instituições sem fins lucrativos, né? Porque não é que elas não ganham, elas ganham, mas ela reinveste em cima daquilo que é o core business dela, que é a linha diretiva dela. Para você ter uma ideia, esse tipo de fundo, há tempos atrás, ele não era regulamentado no Brasil. Ele não existia, né? Agora, hoje, então, criou-se o endowment, como nos Estados Unidos. Agora eles já estão criando um fundo chamado Blend, onde você pode dizer o seguinte: pô, eu quero colocar num fundo que gera uma ação social, que gera um bem para a comunidade, mas eu também quero ganhar um dinheirinho também. Então, como que pode ser? Eu invisto para um bem maior, mas eu também invisto para o meu bem aqui, né? Então, já está tendo isso aí, que são coisas novas, no Brasil não tinha. E é o que eu disse, assim, veja, eu acho que cada um vai ter propósitos diferentes para fazer alguma coisa. Eu posso fazer porque me vem a vida pessoal pelo meu filhinho, você pode fazer porque você é um cara que passou dos 50 e de repente você acha que você quer contribuir com a humanidade de uma maneira melhor.
o nosso colega empresário pode fazer porque ele quer ganhar mais dinheiro e se posicionar melhor. E tudo bem, mas todos nós temos que fazer. Todos nós. Chegou a hora, está passando da hora de que todos nós temos que ter consciência para os nossos filhos, porque daí é isso que eu disse, não adianta eu cobrar da escola dele que haja uma visão mais inclusiva, que haja uma proposta realmente mais humanizada em relação a essa acessibilidade, em relação a esse acolhimento, se nos outros ambientes isso não acontece. Se dentro da minha empresa eu não faço nada por isso. Então, se cada um fizer o seu pouquinho, tudo bem, é alguma coisa que está sendo feita. O que não dá é para a gente continuar esperando dos outros, esperando da área pública, como você colocou, esperando só dos grandes grupos e fala, mas eu estou esperando, eles não estão fazendo nada. Mas peraí, a gente vai fazer o quê? Porque senão daqui 20 anos, daqui 30 anos, quando nossos filhos tiverem a nossa idade, esse papo vai ser o mesmo. Só que o planeta não vai ser o mesmo, a sociedade não vai ser a mesma, né? Não, eu digo até mais, a gente vive num país chamado Brasil, né? E o Brasil tem um problema muito sério, que eu acho que os empresários deveriam olhar para isso aí como um problema a ser melhorado, a ser resolvido, que é o quê? Como a gente é muito grande, tem uma desconexão entre regiões, né? O Nordeste não faz negócio com o Sul, não faz negócio, o Sudeste não faz com o Norte, e assim, meio que criam nichos, e daí fica aquela história. É um bairrismo. E poxa, a gente é a mesma nação. Então, o desenvolvimento de áreas carentes lá no Nordeste, ele é tão importante quanto ajudar as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que olhar o país como um todo. E isso é uma pena, né, Luiz? É uma falha, até, sei lá, do ser humano, porque como a situação do Nordeste é uma situação perene, é uma situação contínua de que desde que a gente se conhece por gente, a gente acompanha assim, a gente acostuma. Sabe o que é acostumar em ver a criança no sinaleiro, acostumar em ver os desabrigados, a gente se acostuma com isso. Então, olhou o Nordeste, você já fica esperando a fotinho lá da seca. E é triste isso, mas infelizmente a gente se acostuma. E quando você vê uma situação que foge desse trivial, aí você fala, meu Deus, olha o que está acontecendo. Mas está morrendo gente lá e está morrendo gente lá, do mesmo jeito, né? A diferença é que aqui é novidade, aqui não. Aqui você já está acostumado. E isso é bem ruim. Né? Assim, tem que ter iniciativa, bater lá, desenvolver essas comunidades, né? Criar, por exemplo, poxa, o cara tem uma indústria, cria uma fábrica de uniformes, gera emprego, renda. Eu tenho uma certa paixão por essa história do capitalismo, porque eu percebo o seguinte, o trabalho dignifica a pessoa. Né? Então, se você gera uma iniciativa de empresas, de negócio, é óbvio, a pirâmide social ela vai se acomodar, vai ter o empreendedor que vai ganhar mais, vai ter o cargo diretivo, gerenciais, né? Mas assim, gente, as pessoas estão trabalhando. E uma coisa que as pessoas não se ligam, nós vivemos hoje muito melhor do que os reis lá da Idade Média viviam. A gente nunca teve tanta fartura de alimento, a gente dorme em camas confortáveis, com lençol limpo. Então a gente tem uma dignidade, a gente tem inclusive banheiro em casa. Olha que incrível, né? Que incrível, né? Que antigamente não tinha. E aí, poxa, sejamos gratos para esse novo tempo e vamos trabalhar para desenvolver. Para melhorar, para evoluir. Só que acho que está na hora da gente olhar um pouquinho para o lado e não pensar só em mais do mesmo ou só em ganhar mais. Eu também sou extremamente grata ao capitalismo e assim, é o motor do mundo, né? É o motor do mundo, é a moeda que todo mundo conhece, literalmente falando. Agora, eu acho que dá, como você deu o exemplo, né, dos fundos de blends, é isso, acho que dá para ser um pouquinho de cada coisa, né? Não precisa ser só de um jeito. Não, aquele capitalismo malvadão, selvagem, ele morreu. Não, aquilo tipo década de 70. Doa quem doer, 60, passa por cima de quem for, não tem valores. Hoje não faz sentido, eu acho que essas empresas, elas ganham uma antipatia social gigante. E aí, naturalmente, elas vão sendo selecionadas, né? Acaba que quem entra na preferência de quem consome é uma empresa que realmente gera empatia com um determinado público. Claro. Detalhe. E posicionamento é assim, né? Depois que você assumiu, depois que você foi reconhecido por um posicionamento, mudar essa estrutura, mudar essa visão é muito difícil. Então,
você tem que decidir muito bem e ser convicto e autêntico com essa tua decisão. Mas saiba, a partir do momento que você se posicionar para a torcida do Flamengo, você não vai ganhar a torcida do Corinthians. E tá tudo bem, porque tudo bem, claro. A torcida do Flamengo aqui, ela é numerosa, ela vai poder manter aqui teu posicionamento. Ou vice-versa, pode se posicionar para a torcida do Corinthians. Então, mas é posicionamento em mercado, etc. E é por isso que a gente existe, né? Ainda bem, né? Ainda bem que a gente existe para contar essa história, para mostrar os caminhos, mostrar as opções. Para criar essas estratégias, claro, né? Claro. E afinal, assim, a gente não tem bola de cristal, mas esses anos de estrada valem para alguma coisa, né, Luiz? Não, e eu vejo hoje, assim, eu estou muito crítico hoje com esse mercado do marketing digital. Você me falou que o teu sarrafo tá lá em cima. Não, eu vejo o seguinte, né? Eu entrei no mercado de comunicação em 97, né? E em 97 havia uma migração das house, das agências dentro das empresas. Em Curitiba tinham duas house, a grande, a Santa Luzia, que era do Mercadorama, e a Umuarama, que era do Bamirindos, do banco, que virou HSBC, etc. E aí, dessas house saíram as grandes agências. E foi nesse momento que eu entrei no mercado, que tinha a Master, a Reds, a Opus, né? No Brasil tinha lá a W Brasil, a Fischer e Justus, né? Enfim, DPZ, DM9, Gama, África, todo esse povo. Todos esses caras. E aí, o mercado foi indo, eu entrei como uma agência de marketing digital em 1999, que era uma coisa que ninguém entendia, surreal e tal. Até hoje não entendem, Luiz. E a gente era uma agência de marketing digital, né? Não, e eu hoje falando que eu sou com essa birra de marketing digital. E a gente se reinventou durante esses 20 anos de mercado, antes da pandemia, a gente se reinventou umas 7 vezes, de pegar o nosso modelo de negócio, amassar tudo, joga no lixo e temos um novo modelo de negócio. E permeamos aqui por construção de site, portais, social media, AdWords, e-commerce, construção de plataformas de classificados de e-commerce, aplicativos. Então, tudo isso aqui. Chegamos em 2020, pandemia. Aí, quando dá o break da pandemia, toda agência de marketing, a gente sofreu bastante, porque os nossos clientes, eles eram todos da iniciativa privada. E a iniciativa privada sofreu, né? Então, acabou que esses caras acabaram reduzindo o marketing e a gente sentiu isso no nosso faturamento. Total, E boa parte, acho que 95% do mercado sentiu, e para enxugar, para fazer a equação, né, de receita e custo, muita gente foi demitida e foi para o mercado. Quando vai um profissional de comunicação para o mercado, ele provavelmente vira uma urgência, né? Então o mercado começa a oferecer um serviço que ele aprendeu, que ele fazia como equipe, mas aí ele passa a fazer sozinho e por um custo menor, porque ele não tem a estrutura por trás, que é o que nós, normalmente, empreendedores, acabamos tendo, né? E ele reancorou o valor do serviço. Perfeito. Porque a partir do momento que contrata, olhou e disse assim, pô, eu pagava 100, e agora tem um cara me cobrando 20, 10. O valor desse negócio não é mais 100 e agora é 20, né? E eu falei uma frase antes que era o seguinte, você não dobra o mercado dobra você. Então não adianta, você não vai mudar essa realidade. O mercado começou a enxergar. E levando em consideração que antigamente no mercado de comunicação tinha 2 dinheiros, né? Um dinheiro que era a mídia e um dinheiro que era a produção, a criação. O dinheiro da mídia, ele sumiu do mercado. Até por causa da internet, né? Da amplitude da internet e dos valores totalmente distintos. Claro. Né? E aí, moral da história, hoje esse pessoal se sustentava com 50% da receita, menos, né? Porque a receita de mídia era a receita maior. E aí, depois disso ainda, veio essa reancoragem de mercado. Então, o nosso mercado, ele se transformou. Muito. E aí, ainda surgiu, todo mundo foi fazer curso desses gurus de marketing digital, né? No YouTube. Todo mundo sabe fazer curso, todo mundo sabe fazer marketing digital. Aí a empresa, ao invés de contratar o Eugência, né? Que era o cara, a agência de um homem só, ele passou a ter o estagiário dentro que tinha feito o curso também lá de marketing digital, e ele podia fazer tudo aquilo que ele pagava antes para a tua agência, por metade ainda do que o Eugência fazia. Domingo eu estava almoçando numa churrascaria, chegou a garçonete. O senhor é de uma agência, né? Eu o conheço. Falei, sim, eu sou de uma agência. Ah, o senhor fez um evento aqui e eu guardei.
Fisionomia. a sua fisionomia. Seguinte, eu sou marqueteira. Eu sou do marketing digital. Eu falei, que legal, mas o que você faz? Ela começou a me contar que ela fez um curso, que ela estava lá, mas passaram ela para trás. Aí gente do céu. Olha onde a gente chegou. Não, aonde que a gente tá, né? Mas você sabe, Luiz, que não foi só a área privada que sentiu o impacto dessas mudanças. Na área pública também nós temos um impacto que está chegando agora, que veio aí no último ano, né? Que a área pública, ela sempre fez os contratos de comunicação trabalhando com o FII mensal. Né? Por que o FII mensal? Porque você tem a equipe à tua disposição, você faz lá uma estimativa de volume, mas você demanda na hora que você quiser, tudo junto, separado. A expectativa é de 100 no mês. O cara manda 10 num dia, 50 no outro e um no restante do mês. Beleza, fechou 100 a conta e paga o FII mensal. E existiam outras modalidades de contrato, como registro de preço, por exemplo, que aí o cara normalmente pagava por demanda, mas em algum momento essa estrutura mudou e os contratos novos, eles são todos por demanda, o que significa que você ganha por um valor. Então, já a área pública sempre foi um valor muito menor do que a área privada, mas te compensava pelo volume e pela segurança, né? Segurança porque os contratos ficam na casa até 5 anos, e pelo volume porque normalmente um órgão, uma instituição pública tem um volume muito maior do que uma empresa privada e, consequentemente, nesse cálculo de volume, mesmo o valor unitário sendo baixo, mais baixo do que seria no privado, compensa pelo resultado final. But aprenderam a continha de que agora é por demanda, então o preço unitário continua baixo, cada vez mais baixo, mas eu não te pago mais o FII mensal, eu só te pago aquilo que eu te demandar. Então, se nesse mês eu estou muito ocupado, eu estou com outros projetos e eu te demandar 2 itens dos 1000 previstos, você me mantém a equipe disponível, mas eu só vou te pagar os 2 itens. Então, isso muda toda a regra do jogo, porque imagine que a agência ela tem que dispor da equipe, eventualmente ela vai receber 10 itens de uma vez, então pensa que um profissional não é suficiente para fazer tudo aquilo, você tem que ter mais 1, mais 2, mais 3, mas amanhã não entra mais nada. E como é que você paga o cara? Você paga ele por demanda, ok, mas ele aceita receber com base no valor que você está recebendo do público? Não, ele não aceita. Não, claro. Então, essa conta começa a não fechar. É complicado. Então, são mudanças que, na verdade, vieram nesse pós-pandemia, mas envolveu muito o privado e o público também. Então, na verdade, acho que toda uma linha de raciocínio, porque a partir do momento que lá o privado entendeu que a régua não é mais essa, porque tem o urgência que faz um valor menor, o público também pega esse orçamento, e aí a partir desse orçamento ele fala, não, mas a média não é mais essa, eu começo o meu leilão aqui, ó. E aí o preço cai lá embaixo nos lances. Eu acho que, como tudo é ciclo. Vai, volta. Tudo é ciclo. Alguém vai reinventar alguma outra coisa daqui a pouco. A calça boca de sino vira moda, de repente ela vira brega, ela vira moda de novo, né? Eu vejo assim, né? Comentei, antigamente as houses eram o negócio. O pessoal virou urgência e, na sequência, as empresas absorveram e criaram suas equipes de marketing. E elas perceberam que essas equipes de marketing elas são onerosas e não são eficazes. Uhum. Aí volta. Elas perceberam também que esse marketing do guru que ensina uma receita, que às vezes funciona, que essa receita... Determinado negócio, produto uma pode metodologia, funcionar por um tempo. Uhum. Né? Mas você não consegue, por exemplo, a aspirina, ela não cura todas as cefaleias, ela cura uma determinada cefaleia. Né? A dipirona cura outra, o ibuprofeno é outro. Vai, né? Então, você tem que saber o seguinte, como criar estratégias. E eu acho que aí volta o nosso superpoder de mercado, né? Sim. Que foi a gente entender, trabalhar, vivenciar mercado, evolução do consumidor, né? Essa capacidade de se reinventar, né? Entender a tendência que o mercado está apontando e se reinventar. E como a gente veio acompanhando o desenvolvimento de todo esse ferramental, né? Queira ou não queira, por exemplo, nós tivemos uma reunião na semana passada só para ficar estudando. A gente usa um monte de IA hoje, mas a IA, ela não está substituindo pessoas, ela está
acelerando e otimizando o trabalho. Processos, sem dúvida. E aí da empresa que depender só de você vai cair num erro muito rápido. Não, hoje você pega um texto e você vê que esse texto é de IA, né? Claro que sim. Aquela superlativação de adjetivos, né? Parece, não é a nossa cultura. Apesar do que eu acho que a IA vem num desenvolvimento acelerado e ela vai se aperfeiçoar. Claro. Mas é que eu acho, é aquilo que eu falava inicialmente, da própria inteligência de dados, o objetivo nunca foi a tecnologia substituir. O objetivo é facilitar o nosso dia a dia. Se fosse assim, os carros já estavam dirigindo sozinhos, né? E hoje, quando você tem um piloto automático no teu carro, não tem o objetivo de guiar por você. Tem o objetivo de te ajudar a ter mais segurança na hora que você guia, de te dar mais conforto na hora que você guia. Então, assim, eu acho que a IA e outras tecnologias vêm neste intuito de somar, de acelerar, de trazer rechecagem, de reduzir o custo. Eu acho que tudo isso é muito mágico. Otimizar o tempo. Né? E eu diria que, como você falou da própria reinvenção, né? Foram 7 vezes, como você disse, até a pandemia. Eu acho que podem existir outros mercados similares ao nosso, mas eu não conheço um mercado tão volátil para se reinventar quanto a comunicação. Nós somos heróis para isso. Porque é muito orgânico. É muito. A gente tem que dançar conforme a música o tempo todo. Porque aquilo que você sabia ontem, a estratégia que você criava ontem, já não funciona mais hoje. E você tem que se desdobrar pelo teu cliente para você conseguir emplacar ele de novo, para você conseguir trazer o resultado que ele paga você para ter. Então eu acho que a gente... Tem mais uma oportunidade na mesa aqui gigante. As pessoas falam de dados. Tem muito dado na mesa, muito. O que realmente é importante? E as pessoas não usam. Elas querem ter os dados, mas só para dizer não que tem capacidade de interpretar, de análise, de colocar isso em prática, e de fazer isso virar estratégia. Uma estratégia em cima desse não tem. E olha, isso não é de agora. O Google Analytics existe há uma vida inteira. E olha, foram poucos os clientes que eu vi que paravam e analisavam, que tinham uma coerência nisso. Claro. Né? Hoje a gente fala assim, eu tenho uma visão do mercado dizendo assim, cadê meu lead? Que lead? Como assim? Né? Você pega, por exemplo, o mercado imobiliário. O cara fica louco se você não entregar os leads para ele. O cara trata o lead dele como fosse há 30 anos. Um dia eu cheguei e falei assim, meu amigo, quando eu vim morar em Curitiba, aqui, eu precisei alugar um apartamento, eu comprei a Gazeta do Povo, o jornal impresso, abri o classificados, circulei os apartamentos que eu achei que tinham fit com a minha necessidade. Na segunda-feira eu fui até a imobiliária, deixei minha CNH, saí com 5 ou 6 chaves, passei o dia visitando o apartamento e virei lead dessa imobiliária. Hoje o cara levanta, vai no banheiro, ele virou lead de 18 imobiliárias em 15 minutos de banheiro. Não, e aí qual é o problema? A imobiliária, que é o teu cliente, ela pega esse lead, ela manda uma mensagem, um e-mail e fala, não me respondeu. Era tudo desqualificado. Tudo desqualificado. Eles não entendem essa diferença. E assim, ele não trabalha lead, ele não vai atrás do cara, ele não tenta impactar o cara de várias formas. Ele falou, o cara não me respondeu, era lead desqualificado. Não, esses dias eu cheguei para um cliente e eu falei assim, vamos pegar esse formulário aqui e vamos qualificar esse formulário. Ele falou, não, pelo amor de Deus, aí eu vou perder lead. Eu falei, não, você não vai perder lead, você vai qualificar teu lead. Porque o cara que preencher esse formulário inteiro, ele tá com muita vontade do teu negócio. Você vai desonerar a tua equipe comercial, você vai precisar de menos gente e você vai trazer mais informações, vai trazer quem te interessa. Não é o volume, meu amigo. Não é o volume. Mas tem cara me ligando. Trabalha em cima do volume. O cara me ligando, oferecendo chip de telefone, me oferecendo conta no banco. Eu não quero, eu não tô nesse momento. Você tem que saber encontrar o cara no momento, no passo da jornada, né? Mas é por isso que a gente volta e fala de educação o tempo inteiro, né? Claro que o teu cliente não tem a obrigação de conhecer o teu trabalho, porque afinal de contas o cara vou supor lá, ele é engenheiro e você é o comunicador. Ele te contrata para você entregar isso para ele. Sim. Só que tem que haver uma confiança no teu expertise, né? Se você está dizendo que porque aí o cara hoje, todo mundo acha que entende de marketing, todo mundo acha que entende de comunicação, que entende de lead, porque o colega dele consegue 100 leads por manhã. Até meio-dia tem 100 leads na minha caixa e você não está conseguindo me entregar 20. Não.
marqueteiro todo mundo Todo é, mundo é. treinador de futebol todo mundo é, né? Eu acho que eu posso ir ali na beira do campo do Atlético e dirigir o time do Atlético, né? E é isso, quando você fala sobre os dados, que sim, eles sempre existiram e sempre estiveram à disposição, a minha qualificação em inteligência de dados é justamente na ideia de que assim, eu não estou esperando que você entenda os dados. Eu quero que você contrate meu serviço e eu vou analisar esses dados para você e eu vou gerar as estratégias e a gente vai seguir essas estratégias. Ou seja, a inteligência de dados, ela pauta o meu trabalho. O meu diferencial é que eu uso inteligência de dados porque eu estou preparada para isso. Eu não estou esperando que você leia esses dados e que você crie as estratégias a partir disso, mas eu quero que você respeite que quando eu dou uma informação ou quando eu trago uma estratégia, não é só com base no que eu gosto e no que eu acho, é com base no que os dados me mostraram. E é aí que está a grande diferença da educação, de você acreditar que existem pessoas capacitadas para cada uma das nuances dos serviços, das possibilidades hoje desse mercado. Não, e detalhe, marketing não é a última milha do negócio, que é a parte comercial de vendas. O marketing é toda a cadeia do negócio. Claro, toda a claro. cadeia. Você constrói reputação com o teu colaborador, você constrói reputação com a tua logística, com o teu financeiro, né? Hoje até sentei com o síndico do meu prédio. Aí ele falou assim, não, estamos contratando uma construtora que vai trocar a prumada hidráulica do prédio, tal. Mas antes eu tirei a capivara dele. Então, o cara foi ver a reputação da construtora. Lá, se ele realmente tinha algum processo trabalhista e tal. Quando você vê, hoje você deixa rastros. Tudo em qualquer lugar. E isso hoje faz parte da tua reputação de empresa. Sem dúvida. Então, e é marketing. Então, se preocupar com o Reclame Aqui, se preocupar, é marketing. Sem dúvida. E uma coisa interessante que a gente estava falando dos leads, né, e que acho que é importante pontuar, é que os papéis também, eles invertem, né? Como você trabalha com marketing, eles acham que você é responsável pelo produto final. Lá, pela chegada na ponta, a compra do cliente. Peraí, eu trouxe lead, tá aqui. O que você fez com esses leads? A tua equipe comercial fez o quê? De que maneira ela tá abordando? Como é que ela tá trabalhando? Porque não adianta você trazer leads e não ter uma equipe comercial adequada, capacitada, que trabalhe corretamente esses leads para isso se transformar em conversão. Então, é uma equipe trabalhando, é um processo que tem que ser coeso, desde a divulgação dessa landing page que você está divulgando, desse formulário no site que você está capturando esse lead, todas as ferramentas que você está trabalhando, o chatbot que você coloca para puxar, tudo isso tem que converger dentro de uma mesma filosofia, mas é o cara da ponta lá que vai falar que vai fazer a diferença. O cara só vai passar o cartão de crédito se de fato tudo isso fizer sentido para ele. Então você não pode jogar na conta do marketing aquilo que deveria ser o resultado da empresa como um todo. Sabe, esses dias eu cheguei com uma pessoa, né, formada em marketing. Aí eu falei para ela assim, você conhece o Nizam? Não, quem é Nizam? E o Washington Oliveto? Não, quem que é o Washington Oliveto? Então, como você vai fazer marketing? Você não conhece as pessoas que têm, né? Você conhece o Vicente Falcone? Quem é Vicente Falcone? Tipo, poxa, as pessoas não sabem aonde, né? Poxa, se marketing é processo, você tinha que conhecer o Vicente Falcone, né? O papa da engenharia de produção. Quais são os P's de marketing? Você quer trabalhar com criação, tal? Quem são os 3 maiores criativos? Quem era Júlio Ribeiro dentro do processo? Gente, não tem. Mas eles... E aí a educação. O negócio é o seguinte, vamos, acho que nós passamos de 1 hora. Tudo quanto vamos fazer um segundo ou terceiro, porque, poxa, foi muito legal. Muito legal, acho né? que isso, ó, quem vai assistir esse papo inteiro vai ter uma ótima conversa. Uma visão ampla, né? Eu tenho certeza do empreendedorismo, a comunicação. Que a gente vai tirar dezenas de cortes aqui, porque foi muita informação legal, muitos insights legais. Sim. Obrigado, sempre é muito bom aí, conversar contigo. A gente tem que fazer uma série. Isso é legal. Sabe? E trabalhar isso, daqui a pouco a gente faz uma dupla, daí a gente traz alguém para ser convidado. Sem dúvida. Eu estou à disposição, acho que são momentos ímpares, na verdade, que a gente tem de troca. Então quem assistir isso aqui, saiba que vocês estão vendo o início de uma série. Opa, isso é importante. Valeu, Lázaro. Obrigado, querida. Muito bom, Deus obrigada. te abençoe. Olha, é muito legal estar contigo, tá? E vamos colocar projetos
para funcionar. Sem dúvida Juntos. nenhuma. Estamos juntos aí. Obrigada, Luiz. Obrigado, Luiz. Tchau, tchau. Abraço.